Fala, povo de Deus, forte abraço para todo mundo, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Que manhã abençoada o Senhor nos concede. Também não sei que hora você vai estar assistindo ao nosso conteúdo, mas que Deus te abençoe. Tem sido muito gratificante poder compartilhar esse conteúdo da nossa revista desse trimestre, que está falando sobre a igreja como corpo de Cristo, com você. E eu, a cada semana, eu tenho me alegrado bastante com o feedback de vários irmãos novos que não começaram acompanhando, mas que de repente estão agora acompanhando o nosso conteúdo e acabam então compartilhando de como tem sido bom para eles essa experiência de assistir aqui a aula pelo YouTube, ok? É com muita alegria que nós queremos hoje estar trazendo esse conteúdo da nossa sexta aula da revista, tá bem? Vamos lá, vamos logo lá para a nossa tela da revista para a gente poder já trabalhar estes assuntos muito importantes. Ok, povo de Deus, nós temos seguido este modelo de apresentação das nossas aulas e temos visto que tem sido muito bom. O feedback de vocês tem sido muito agradável. Pessoas falando, Pastor Nésio, muito obrigado pela oportunidade de a gente poder acompanhar. Às vezes não dá para a gente ir para a escola bíblica, mas aí tem esse comentário posteriormente. É muito bom demais, muito bom demais. Então, vamos lá, gente boa. Nós vimos na aula passada a lição 5, né? E hoje nós vamos para a lição 6, que é a igreja, organismo e organização. Então, desde já, para que o assunto fique ainda mais relevante para a gente, faz necessário nós compreendermos o que é que nós queremos trabalhar aqui e a importância desse assunto para todos nós, ok? Então, a primeira coisa a se fazer agora é lermos o texto áureo que diz assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Na verdade prática nos diz, a igreja é um organismo vivo, contudo, como toda estrutura viva, ela precisa de ser organizada. Então, o que fica claro para a gente é o seguinte: precisa compreender esse ponto a partir de um ponto teológico mais abrangente do que este. No Gênesis, nós lemos a ação soberana de Deus de trazer a salvação a todas as nações. E ele o faz agindo sobre a vida de um homem chamado Abraão. Abraão é escolhido por Deus para ser o portador desta verdade, de que em Abraão serão benditas todas as famílias da terra. De Abraão, Deus tira, meus irmãos, uma grande nação, Deus o faz uma grande nação, a nação de Israel. E durante, meus irmãos, um período de muito tempo, nós temos a nação de Israel sendo a portadora da presença de Deus, como instituição, né, como um Estado organizado, que nós chamamos de o reino de Israel. Este reino teve como primeiro rei a Saul, mas o rei mais celebrado de todos é o rei Davi. Ele é que dá unidade central à nação, e a partir dele você vê a estrutura do centro do culto sendo organizado a partir do templo, que é construído por seu filho. Então, nós temos agora a nação a partir do templo construído, a unidade então estabelecida. Então, Deus espiritualmente, ele está presente em sua nação, e esta nação, ela entende, é uma nação. Então, uma nação ela tem o seu governo e tem a sua prática religiosa ligada ao templo. Então, você tem o centro do governo como o palácio do reinado, e você tem a instituição religiosa que é o templo erguido por Salomão, que é administrado pelos levitas escolhidos pelo Senhor. Então, essa estrutura do Antigo Testamento, ela vai ser o exemplo de como Deus está trabalhando.
Então, existe uma forma da liberdade, aliás, existe uma liberdade, mas essa liberdade não é sem forma. Essa liberdade, essa presença do Espírito Santo, aliás, essa presença de Deus, precisa estar ligada a uma forma. Assim como sem o nosso corpo, a alma não tem a capacidade de atingir o mundo material. Ela precisa do corpo para que a alma e o corpo sejam uma unidade real, integral, a qual a alma agora pode participar do mundo material, do mundo físico. Então, nesse sentido, a presença de Deus no Antigo Testamento necessitava dessa instituição que nós chamamos de o Reino de Israel. Quando isto, então, chega num processo, num progresso da revelação, o Novo Testamento fala o quê? O Deus eterno se torna um ser humano. O tornar-se homem por parte de Cristo prova isso que eu estou lhe falando agora, da realidade do espiritual, da liberdade de Deus assumindo a forma humana. Então, nesse sentido, a igreja, ela não é Israel. A igreja não é a nação de Israel. A nação de Israel é outra instituição, mas ligada no reino maior. Eu já expliquei em aulas passadas, você pode retornar aqui às aulas, estão todas numa playlist aqui no nosso canal, EBD, então você pode procurar. Então, a igreja agora, ela não terá um templo como a nação de Israel. Agora, cada igreja, ela deve agir como este templo. Então, nesse sentido, nós temos que ver aqui que a igreja espiritual, ela se congrega, ela se reúne num espaço físico, a qual nós vamos chamar de organização. Por quê? Porque precisa ser organizado. Os textos mais claros são os textos paulinos, que tratam dessa organização. Mas como o organismo, ela é essa instituição divina, cuja presença do Espírito Santo, através da pregação da palavra, a oração, ela então é ainda mais real e presente entre nós. Então, nesse sentido, nós precisamos entender que a importância do assunto, ela vai agora nessa direção, que é, não é todo ajuntamento que nós vamos chamar de organização divina, um organismo divino. Por quê? Porque há uma verdade de como Deus deseja que sua igreja se reúna. Então, nem tudo é permitido. Veja que é importante observar esse fato. Às vezes, tem pessoas que não compreendem isso, e irmãos que às vezes se esgotam com uma igreja, com uma denominação, e abrem, vão ali plantar outro trabalho, não compreendem o que o Novo Testamento diz e acabam então vivendo de uma forma que desagrada a Deus e acarreta em consequências espirituais e práticas de maneira muito rebelde e de consequências trágicas. Então, essa aula de hoje, ela tem uma importância vital para a maneira como nós escolheremos uma igreja para congregar e como nós devemos viver na prática e entender o local que nós estamos ali congregando, ok? Então, para poder caminhar com vocês, a gente vai então agora para o nosso primeiro ponto. Eu descer aqui. Vamos lá. Aqui na introdução. Então, nesta lição, vamos conhecer a igreja como este organismo, com esse organismo, e uma organização. Veremos que não existe função sem forma, nem organismo sem organização. Isso nos ajudará a evitar extremos. Quais são os extremos que ele coloca? Uma igreja sem nenhum tipo de liderança visível, e isso aqui é claro, porque tem muitas pessoas que não compreendem a realidade do que é a igreja e tratam ela de maneira anárquica, sem liderança. A igreja precisa ter esta liderança visível, e aqui o comentário foi perfeito. Ou uma igreja estruturada em um institucionalismo rígido que acaba por sacrificá-la, que é justamente igrejas que constituem-se numa organização tão rígida, numa hierarquia tão rígida, que a própria presença do Espírito Santo ela é negada ou dita sem valor, ou o profetismo, a atitude
Gente, é muito importante essa aula de hoje para esse tom do que nós estamos vivendo hoje. Que nós temos que evitar, e aqui eu concordo com o comentarista Pedro Muito Real, evitar ambos os extremos. Uma igreja sem uma liderança e igrejas que são lideranças autoritárias, né? Totalitárias. Então, isso é muito importante. Veja como a nossa lição vai nessa pegada de evitar ambos os extremos. E para nós, ora, assembleanos, entendemos esta realidade como uma realidade vívida ou vivida por muitos, que às vezes saem da Assembleia de Deus porque tem uma liderança totalitária em alguns, né? Porque dependendo da liderança, ela pode ser totalitária, ou lugares que é um negócio tão liberal ou liberalizado, que não tem estrutura de liderança. Então, esta lição é fundamental para a nossa prática. Então, conhecemos também os 3 principais sistemas de governos adotados na tradição cristã ao longo dos anos e em qual ou os quais dela a nossa igreja se enquadra, certo? Então, existem diversas formas de governo, e eu agora aqui comento um pouco para que você perceba e classifico para que você entenda. A Igreja Batista, de ordem mais tradicional, ela possui um governo congregacional, onde a congregação toma em suas reuniões, nas suas sessões, a maioria das escolhas, se não todas as escolhas, tem que passar pela maioria pela maioria de todos ali no sistema congregacional. No sistema presbiteriano, você vai ter o corpo de presbíteros que regem ali muitas das tomadas de decisões partem do governo presbiteriano. E num sistema episcopal, que vem da palavra para bispo, né? O sistema episcopal tem o líder que governa, então, não sozinho, claro, porque sempre há conselheiros, há conselhos, mas ele é o cabeça que pode tomar a maioria das decisões. Já veremos o nosso posicionamento em termos de Assembleia de Deus, ok? Então, o primeiro ponto é a igreja, ou a estrutura da igreja cristã. Então, a igreja como um organismo. Então, um organismo, segundo aqui o nosso autor, ele é visto como um conjunto de órgãos que constituem um ser vivo. Nesse aspecto, um corpo, com as diferentes funções, seus órgãos e membros, é entendido como uma estrutura física de um organismo vivo. Então, metaforicamente, a igreja é definida como o corpo de Cristo, um organismo vivo, cuja cabeça é Cristo. Então, assim como um corpo funciona pela harmonia de seus membros, da mesma forma também a igreja. Os membros não existem independentemente uns dos outros. Portanto, como corpo místico de Cristo, a igreja existe organicamente. Isso aqui é extraordinário trazer ao debate esse ponto agora aqui, porque, gente, nós temos a ação de Deus sendo, meus irmãos, levada à realidade em muitos lugares. Nós temos irmãos na China, na Coreia, no Japão, na África, na Ásia, na Austrália, aqui no Peru, no Brasil, irmãos que são membros deste corpo de Cristo. Então, este é o corpo místico de Cristo. Místico por quê? Porque é uma realidade invisível, mas é real, que é ligada à presença do Espírito Santo, habitando em nós. Tal como Paulo diz, se esse tal não tem o Espírito de Cristo, ou se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O que garante esta unidade da igreja mística de Cristo é a presença do Espírito. O novo nascimento tornado real pela presença do Espírito Santo. Então, nesse sentido, aqui está a igreja como o corpo místico de Cristo. Ao ver um irmão japonês, um coreano ou um africano, tendo ele o Espírito de Cristo, tal como você também tem, você sentirá, você verá esta realidade da irmandade da fé, ligado um ao outro pela presença de Cristo Jesus. Então, por outro lado, nós temos agora a igreja como uma organização, que ela encapsula, ou, melhor dizendo, a organização é encapsulada por essa igreja mística, né?
melhor assim colocando. A forma de organização da igreja primitiva era simples. Todavia, existia. Então, por exemplo, a igreja seguia a liderança centralizada nos apóstolos. Então, isto aqui é real. Dizer que nunca houve liderança na igreja é um erro. Sempre houve liderança, da mesma forma. Os apóstolos doutrinavam e cuidavam da igreja, cuidavam da igreja, da parte administrativa. Instruíam líderes ou lideranças locais. Isso aqui está claro para a gente, né? Isso aqui fica muito bem observado no texto de Atos dos Apóstolos. E eles se reuniam em concílios. Ó, como está muito bem claro aqui, se reuniam em concílios. Por outro lado, nós precisamos diferenciar uma igreja organizada de uma igreja institucionalizada. Então, quando é que a igreja se torna instituição? A partir do momento em que ela se autodenomina como essa instituição. Por exemplo, quando é que a igreja tornou-se instituição pela primeira vez? Quando ela se tornou Igreja Apostólica Católica Romana. Ali nós temos a primeira denominação. Olha, se os católicos querem dizer o seguinte, que eles são a única igreja verdadeira, não, eles podem arrogar para si a primazia e dizer, nós somos a primeira instituição ou a primeira igreja institucionalizada. Aí sim, pode-se dizer isso aí eu aceito. Né? Mas falo aqui com muito amor, não quero desprezar o conhecimento de ninguém, mas está aqui para a discussão. Mas é nesse sentido. Por quê? Porque a igreja não era só romana, liderada pela cúria romana, ou pelo governo romano, ou pelo Papa. A igreja ela é uma organização deste organismo vivo, que ela pode ser institucionalizada, que ela precisa existir visivelmente, mas essa instituição ela é limitada e não pode arrogar para si o governo das outras. Certo? Porque, por exemplo, veja bem, eu faço parte da igreja, a Assembleia de Deus Bela Vista. Temos a nossa igreja sede. E temos outras denominações, outras igrejas nos bairros. Mas quando Deus julgar as igrejas, ele não julgará todas as igrejas pela sede. Pelo contrário, cada uma prestará conta de si. Então, nesse sentido, quando você institucionaliza ou dá o nome, quando você chama a sua igreja de Igreja Apostólica Católica Romana, Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Igreja Assembleia de Deus, você está institucionalizando, limitando, claro, sintetizando muitas coisas para o seu melhor funcionamento. Isso aqui também é claro. Não é um erro institucionalizar. Agora, como nós institucionalizaremos, palavra grande, né? É que está o problema. Muitos aí acabam, quando institucionalizam, acabam se tornando totalitários. Como recentemente fiquei sabendo de uma igreja que o pastor ia acabar com a... Eu ouvi isso por parte de alguns membros de lá, que ele ia acabar com o culto de doutrina, onde o pastor local daria a doutrina, para ele passar um telão, o pastor geral pregando para todos, né? Ora, eu acho isso um ato de totalitarismo. Cada pastor local deve doutrinar, porque a igreja, aquele povo que ele está reunido, deve se alimentar na situação e na existencialidade de cada situação. Então isso para mim fica claro. Que é um dos perigos da institucionalização. Mas nesse sentido aqui, a igreja ela é uma organização institucionalizada. Então, a organização é saudável, o institucionalismo não. A organização permite à igreja, como uma estrutura social, se movimentar. O institucionalismo enrijece e a neutraliza. Uma igreja organizada se mantém viva, uma igreja institucionalizada caminha para a morte. Como é que eu vou dizer aqui? Discordo um pouco daquilo que o comentarista está dizendo. Eu acho que o problema não é na institucionalização em si. Porque você vai ter... Porque o reino é mais abrangente do que a própria igreja.
Então você vai ter instituições como agências missionárias que vão trabalhar muito bem para o reino de Deus. O problema não é a institucionalização aqui. E eu entendo o comentário dele e eu, em parte, concordo, mas discordo nesse ponto. O que de fato precisa se manter sempre aceso é a chama viva do reino. Do reino. Porque, por exemplo, ó, o judaísmo não era errado por si, como uma instituição, né, como uma religião dentro do judaísmo, né, no caso judaica. Mas sim a maneira como eles estreitaram o seu entendimento, a tal ponto de não haver um movimento de graça por parte do judeu para com o samaritano. Cristo vem, muda esta lógica e diz o quê? Amem até os vossos inimigos. Então o problema não é a instituição em si, mas entendo o que o comentarista está falando. O problema aqui, para nós, em termos de instituição, é nós termos uma mente estreita, uma mente que não enxerga outra coisa senão o que está diante do nosso nariz. O pecado institucional é não manter a relação do reino, da perspectiva do reino, que é mais abrangente do que a minha instituição. Eu diria que o problema aqui não é a institucionalização, mas o totalitarismo. A ação totalitária de dizer só a minha igreja é certa, só isso, aquilo, e vira uma mentalidade de seita. Vira uma mentalidade de seita. Então, as instituições existem, como existe a Assembleia de Deus, a Igreja Batista, a Presbiteriana, são instituições organizadas. Mas entendo o que ele está falando aqui sobre a questão da institucionalização, como já falando aqui quando ele coloca, por exemplo, ó, aqui, ó, o institucionalismo enrijece, justamente o que é o que eu estou falando. E ele já está colocando como se o problema fosse o institucionalismo. Eu quero dizer que é a forma como eu viverei esse institucionalismo. Né? Talvez nós até podemos estar falando a mesma coisa aqui, mas entendo o comentário do nosso comentarista aqui, José Gonçalves. Então vamos lá. O organismo e a organização. Mas aqui fica para a gente observar esse ponto, né? Então vimos que uma igreja como o corpo de Cristo é um organismo vivo e uma organização. Tá claro aqui para a gente, ó. Organismo vivo e uma organização. Organização. Esse tem outro jeito aqui. Ela existe como um organismo, como uma organização. Então, nesse aspecto, podemos dizer que não há organismo sem organização. Todo organismo precisa de organização, mesmo as estruturas mais simples. Alguns acreditam que a igreja existe somente na forma de organismo e rejeitam toda forma de organização. Então, por exemplo, para essas pessoas não deve haver liderança ou estrutura. Entretanto, de acordo com a Bíblia, encontramos a igreja como forma de organização. A mentalidade de alguns é porque eles não conseguem compreender que Deus está trabalhando dentro de alguma ordem. Dentro de uma ordem que é estabelecida por Ele. Deus estabeleceu a própria ordem a qual Ele vai estar trabalhando. Então, nesse sentido, você tem Efésios, Atos dos Apóstolos, que vão trabalhar este nível de organização. Muita gente, às vezes, quando sai de uma denominação e quer fundar um trabalho, sai porque não gosta da liderança, sai porque despreza o tipo de governo. Só que quando ela abrir o seu próprio trabalho ali, plantar a sua própria igreja, ou iniciar aquele trabalho, ela vai precisar de um nível de organização. Então, ninguém escapa disso aqui. Isso aqui é muito real. Então, nesse aspecto, nós vamos estar falando agora do aspecto litúrgico e ritual. Então, toda igreja organizada possui uma liturgia e rituais. Então, a organização, portanto, é necessária para uma igreja viva. Uma igreja organizada, por exemplo, mantém a decência e ordem do culto, estabelece costumes que devem ser observados, da mesma forma em relação ao aspecto ritual. Então, nesse sentido, vemos a igreja primitiva batizando os primeiros crentes em águas e realizando a ceia do Senhor. Isso aqui é muito interessante, porque desde os primórdios, a igreja primitiva já fazia. Muita gente quer inventar a roda ou quer inventar outro tipo de coisa, né? Tentando desconsiderar o que havia no Antigo Testamento. Mas aqui nós já vemos o quê? Que desde o seu aspecto litúrgico, a igreja já tinha
já possuía, já havia um nível de organização do batismo, na ceia do Senhor, na pregação da palavra, na instituição diaconal, na função pastoral, na função presbiteral que havia ali na Igreja do Senhor. Então, nesse aspecto, acho que não tem tanta dúvida para a gente nesse ponto aqui sobre a realidade da existência dessa dimensão organismo e organização. O ponto que ficou aqui mais de atenção é essa questão do institucionalismo, onde teve o ponto de vista aqui do comentarista e eu fui para outra perspectiva, mas a gente está concordando pelo menos na essência do que se deve dizer, do perigo do institucionalismo e do totalitarismo que pode ter por parte de alguns, ok? Então, uma igreja como organismo vivo e organizado. Então, no seu aspecto local, né, no contexto do Novo Testamento, a igreja existe localmente como uma comunidade organizada. Dessa forma, havia a igreja que estava em Roma, em Corinto, em Éfeso. Como organismo vivo, a igreja do Novo Testamento era organizada. Por exemplo, ela se reunia, ela orava, né? Contudo, também enxergava as demandas sociais, né? As demandas sociais daquilo que é o entendimento. Ela institui o diaconato, elegeu lideranças, né? E trabalha dentro desse aspecto geral maior. Como eu já enfatizei, a relação do aspecto litúrgico. Então você tem toda a igreja local, quer ela esteja em Roma, em Corinto ou em Éfeso, ela tinha o seu aspecto organizacional da liderança e seu aspecto litúrgico, como eu já comentei, sobre a ceia do Senhor e o batismo. Então, nesse sentido, não se pode inventar outra coisa além do que já está escrito, gente. É muito interessante como hoje tem pessoas que não conhecem, mas está escrito também que eles perecem por não conhecer. Pessoas que não conhecem o que o Novo Testamento diz. Por exemplo, gente, tem um pessoal que é contra a escola bíblica, que diz que não precisa, igrejas que não têm escolas bíblicas, né? Gente, mas uma aula dessa escola bíblica hoje, ela está tirando tanta dúvida importante para muita gente. Isso aqui precisava ser dito num seminário, pregado normalmente. Eu até digo, meu pastor, se você puder pegar essa revista aqui e dar uma doutrina no culto de ensino, seria muito melhor, porque você pegaria todo mundo. Porque o que nós estamos tratando na escola bíblica é essencial para a igreja, não é algo trivial. Então, nesse sentido, já para caminhar para o nosso terceiro ponto, o governo da igreja nas diferentes tradições. Então, nós vamos ter o episcopal, que eu já comentei, né? Essa palavra traduz o grego episcopos e aparece algumas vezes no Novo Testamento. Então, no contexto atual, o episcopalismo defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria de oficiais denominados bispos, supervisores. Com o tempo, esse sistema passou a defender a primazia de um bispo sobre o outro, a primazia de um bispo sobre o outro, e terminou culminando no papado romano. Isso é uma verdade. Que nesse sentido, as igrejas que trabalham dentro do episcopalismo são as igrejas católicas, episcopais no sentido anglicano, né? As anglicanas. E eu acho que a igreja ortodoxa, que tem o patriarcado, também trabalha nesse mesmo nível. Não estou aqui, a minha cabeça não me traz a memória agora, mas eu acredito que seja mais ou menos esse o ponto aqui para a gente. A gente tem essa relação do governo episcopal bem já definido para nós. O governo presbiteral, ele tem no ofício do presbítero, né, do grego presbíteros, é encontrado no Novo Testamento, e nós entendemos aqui que, contudo, no sistema presbiteral, a igreja elege os presbíteros para um conselho. Dessa forma, o conselho possui autoridade para conduzir a igreja local. Há um Supremo Concílio, uma Assembleia Geral, que exerce autoridade sobre as igrejas em determinada região ou país. É o sistema seguido pelas igrejas reformadas e algumas igrejas pentecostais na América do Norte. Então, o sistema presbiteriano de governo, ele não é
algo essencialmente calvinista ou reformado. Ele tem uma estrutura no Novo Testamento que pode ser seguida. Certo? Agora, no texto bíblico não é deixado como a norma. O texto afirma que já existe, que era feito naquele determinado. Havia-se esse presbitério. Mas não é narrado de uma forma onde se colocasse como o único governo. Não é um texto tão explícito assim. Então, por isso que deu muita divergência durante a história. Devido a ser um texto não tão explícito, né? Então, cabe ali uma interpretação. Por isso que tem o governo episcopal, o governo presbiteral e agora o governo congregacional. A prática de eleger dirigentes da igreja local no contexto do Novo Testamento é vista em Atos, né? Nesse atual sistema, o pastor é eleito pela Assembleia Geral da igreja local. Assim, as igrejas locais são autônomas nas suas tomadas de decisões, não estando sujeitos a nenhuma interferência que vem de fora. É o modelo seguido pelos batistas. Então, nesse sentido aqui, você tem agora a apresentação desses três sistemas. A Assembleia de Deus, eu achei que o comentário aqui foi muito bom. Ele diz assim: no contexto norte-americano, as Assembleias de Deus se aproximam mais do governo presbiteral. Por outro lado, no contexto brasileiro, nossa igreja reúne elementos do sistema episcopal e congregacional. É, portanto, um modelo híbrido. Então, isso aqui ficou muito claro para a gente aqui, que resolve muita coisa. Que esse modelo presbiteral, congregacional e episcopal, ele não precisa ser um ou outro. Ele pode ser um quanto o outro, ou um tanto o outro. Um quanto o outro. Eu posso pegar o melhor do sistema presbiteriano, melhor do sistema episcopal, melhor do sistema congregacional e trabalhar. E o que o José Gonçalves aqui está falando para a gente aqui, ele está falando que o nosso governo da Assembleia de Deus reúne elementos episcopais e congregacional. Portanto, ele é um modelo híbrido, uma mistura. E isso ficou muito bom. Porque você pode ter, se um pastor está cometendo erros, algumas questões, ele não é o soberano das decisões. Tem o governo presbítero, tem os presbíteros da igreja, tem a Assembleia. Então, é um modelo muito bom, que traz aí o seu peso e tem também o seu contrapeso para a nossa identidade de assembleanos, ok? Então, para chegarmos ao fim, nesta lição nós fizemos uma análise da igreja como organismo e uma organização. O que ficou claro é que as escrituras destacam a igreja como um organismo vivo e organizado, isso ficou muito claro. Nesse aspecto, juntamente com os presbíteros e diáconos, o colégio apostólico dava corpo e forma ao ministério local da igreja neotestamentária. Embora essa igreja possuísse uma estrutura organizacional muito simples, contudo ela existia. Por outro lado, embora não haja nenhuma norma específica de como deve ser o governo no Novo Testamento, ao longo dos anos os cristãos têm procurado se inspirar no texto bíblico para regulamentar seus ministros e ministérios. Isso para nós aqui ficou de maneira muito clara, observada por todos nós, e nós passamos a compreender melhor agora a maneira como nossa igreja é organizada e pode estruturar então os seus ministérios. O que fica claro para nós dessa lição é o reconhecimento desses modelos e o reconhecimento da realidade que a igreja é um organismo vivo e também a sua organização. De frente a isso, ou fazendo frente a esse, nós temos um modelo que não conhece o entendimento da história bíblica, despreza a organização bíblica e que às vezes acaba vivendo apenas um institucionalismo rígido, como o nosso comentarista colocou. E isso faz com que muito da Igreja do Senhor sofra. Nós estamos vendo, meus irmãos, a proliferação de denominações, às vezes não ligadas à palavra de Deus. São apenas instituições humanas que desprezam o conhecimento do Senhor. E isso nós precisamos então cortar. A nossa igreja, nós como cristãos, reavivamos o entendimento dessas verdades na escola bíblica, porque para nós não é meramente a nossa denominação. Não é a Assembleia de Deus que dominará o mundo, mas o reino de Deus que chegará na pessoa de Cristo Jesus. Nós damos as mãos aos nossos irmãos batistas, presbiterianos, episcopais, a todos aqueles que confessam e professam a fé no Cristo vivo. Antigamente nós cantávamos um hino que dizia o seguinte: se o teu coração é igual ao meu,
dá-me a mão, dá-me a mão. Eu acho que era mais ou menos assim um corinho antigo, né? Dizia, não importa a igreja que tu és, se debaixo do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, né? Dá-me a mão e meu irmão serás. Por quê? Porque aqui não era a denominação, a instituição que dava o tom, mas sim o reino, aquilo que é a presença de Cristo Jesus em nossas vidas. Então, essa nossa lição foi muito, muito oportuna. E eu aguardo você na nossa próxima lição, ok? Um forte abraço para todos. Deixa aqui seu comentário se você gostou ou não, mas deixe seu comentário para a gente poder começar a próxima aula, talvez até respondendo alguma pergunta, se você assim o fizer, amém? Então, desde já, muito obrigado, um forte abraço para todo mundo e até a nossa próxima aula.